Boa noite. Hoje irei abordar o tema Desenvolvimento da Criatividade Digital através da avaliação autêntica. É um artigo que tem como autores Cecile, Stephen e Astrid e foi publicado esse ano, 2021, e será apresentado por mim, Rosana Oliveira. Este artigo ele tem como principal objetivo realizar um estudo com alunos de graduação em contabilidade, com o intuito de desenvolver a criatividade digital, o uso de ferramentas e tecnologia digital. O artigo ele observa a escassez da criatividade digital na profissão contábil. Este estudo ele relata o uso de uma avaliação autêntica para desenvolver a criatividade digital dos alunos em um curso de contabilidade baseados em competência. Em particular, este estudo documenta o desenho, desenvolvimento da avaliação e analisa as saídas criativas digitais desses alunos e suas reflexões sobre o desenvolvimento dessas saídas. Estamos em um ambiente que está atrelado com a tecnologia e a criatividade digital ela veio para somar na forma de interação desses relatórios, dessas informações com esses interessados, com esses usuários dessas informações de forma mais didática. A criatividade digital é o uso de ferramentas e tecnologias digitais para explorar ideias criativas e novas formas de exibir suas ideias, pesquisa ou trabalho. A criatividade digital dentro da contabilidade. Então, espera-se que os contadores eles sejam pensadores críticos, competentes na resolução de problemas e criativos e inovadores. Mas, apesar dessas expectativas, a criatividade não é convencionalmente associada à contabilidade, pois o assunto é muitas vezes rotulado como estreito e chato, principalmente por aqueles contadores mais conservadores. Nessa imagem, nessa figura, né, que relata a percepção e a realidade da contabilidade, podemos observar que a contabilidade ela é percebida como um processamento de dados histórico em preto e branco e informações de acordo com regras rigorosas, com respostas certas ou erradas. E, na realidade, espera-se, no entanto, que os contadores exerçam o julgamento na resolução de problemas complexos e na comunicação de dados e informações úteis sobre eventos econômicos complexos aos usuários desses dados. Avaliação autêntica na educação contábil baseada em competência. A avaliação baseada em competência, ela facilita o aprendizado e fornece certificação de realização à sociedade, como indicador de ser competente para funcionar de forma independente do mundo real. A avaliação para aprendizagem, ela é projetada e desenvolvida neste estudo. É uma das muitas avaliações em um programa de avaliações que é administrado ao longo de um ano acadêmico em um curso de contabilidade. Então, dada essa pressão para preparar os alunos para a avaliação profissional, muitas das avaliações nesses cursos de contabilidade permanecem aquela aprendizagem que exige respostas altamente técnicas e baseadas em regras. No entanto, como essas avaliações são muitas vezes isoladas do mundo real e baseadas em casos fictícios, elas não necessariamente vão preparar esses alunos para todos os desafios que eles podem enfrentar no local de trabalho. Então, uma avaliação autêntica para a aprendizagem, ela foi desenvolvida para essa finalidade, para tentar diminuir ou até excluir essa lacuna existente. Resultado de aprendizagem, como um primeiro passo no desenvolvimento da avaliação autêntica, o resultado de aprendizagem para essa avaliação foi dadas as informações financeiras disponíveis publicamente de uma empresa no mundo real. Os alunos identificarão e comunicarão informações financeiras fielmente representadas e relevantes em relação a essa empresa, de forma criativa e digital,
as usuárias dessas informações financeiras. Então, empresas que recolheram esses dados foi da empresa Coca-Cola. Projeto e desenvolvimento da avaliação. Então, o design e desenvolvimento da avaliação autêntica foram informados pelos 8 elementos críticos de design de uma avaliação autêntica que foi realizado pelos pesquisadores Asford, Henrigetto e Brown em 2014. Eu selecionei alguns tópicos que achei mais interessantes dentre esses 8. O tópico 1, até que ponto a atividade de avaliação desafia o aluno avaliado. Então, o desafio, ele é um fator importante no processo de aprendizagem. Um desafio muito grande, ele pode desmotivar os alunos, enquanto um desafio muito pouco, ele pode deixar o aluno, vamos assim dizer, os alunos não vão se sentir à vontade daquele desafio ser tão pequeno em realizar, então vão acabar não realizando aquele desafio. Então tem que ficar bem atento em relação ao desafio. Claro que depende não só do profissional, do professor que está aplicando, mas também da pessoa que está recebendo o desafio. O tópico 3, a atividade de avaliação ela exige que a transferência de aprendizagem tenha ocorrido por meio de demonstração de habilidade. Então, uma avaliação autêntica ela deve apoiar a ideia de que o conhecimento e habilidades aprendidas em uma área ela pode ser aplicada dentro de outra área. Muitas vezes elas não estão nem relacionadas. E o tópico 7, a ativação da avaliação requer discussão e feedback. A capacidade de discutir e dar e receber feedback é fundamental para o desempenho no local de trabalho e, portanto, deve sim ser incluída em uma atividade de avaliação autêntica. Aqui tem-se umas saídas que conseguiram já obter dentro do projeto. Os autores dividiram em categorias. A primeira categoria é a funcionalidade de saída, a segunda é o nível de integração digital e a última é o nível de criatividade. No total, foram 493 alunos que foram agrupados em 99 equipes. Então, cada equipe tinha de 4 a 5 alunos. Então, foram 99 ideias, né, criativas que eram para ter em relação a esses relatórios. Aqui na parte de cima, a funcionalidade de saída, pode-se observar que a maioria das equipes de estudantes desenvolveu apresentações, que são 43 equipes. Então, elas utilizaram as plataformas como PowerPoint para conseguir demonstrar esses relatórios contábeis para esses interessados. Na parte do nível de integração digital, foi utilizado, né, um método que é o SAMR, que é um modelo de substituição, aumento, modificação, que serve para medir a integração da tecnologia na sala de aula por meio da utilização de atividades e do engajamento nelas. Então, o objetivo é que o uso das tecnologias digitais elas acabem colaborando para a melhoria dos processos de ensino-aprendizado. Então, esse método ele propicia uma real apropriação do conhecimento e formação de alunos preparados para um mundo cada vez mais tecnológico. Então, tem esses dados, né, como pode observar nessa nível de integração digital, a parte da melhoria, substituição e aumento, tem 49 equipes, e logo lá embaixo, nível de criatividade, tem 68 equipes na produção e é apresentado de forma original e criativa. Aqui tem alguns projetos, né, elaborados por essas equipes, que eu achei mais interessante. Dentro do artigo tem outros. Esse primeiro, essa figura 6, né, é um site explicando as mudanças no fluxo de caixa. Achei bem interessante essa abordagem desse grupo, né, de colocar os copos que já remete à Coca-Cola, e aí com Coca-Cola e sem Coca-Cola, dá aquela ideia de descendo e subindo, né, que foi o que eles colocaram com a setinha, então ficou bem interessante.
E a figura 8 é um aplicativo de smartphone que também relata essas informações do relatório financeiro, relatório contábil. E a partir de então, né, foi feita uma experiência vivida dos alunos. Então, eles, eles fizeram uma abordagem de método misto, e esses dados quantitativos eles foram gerados utilizando uma resposta sim ou não, né, com a escala Likert, de 1 muito negativo e 7 muito positivo, e também foram utilizadas perguntas de resposta aberta para coletar dados qualitativos. Como foi feita a análise? Os dados quantitativos eles foram analisados nas estatísticas da SPSS 26.0 e os dados qualitativos foi feita uma análise de conteúdo. Na análise estatística descritiva, chegou a esses resultados, dos 493, né, acadêmicos, 428 responderam, que foram um total de 87% de taxa de resposta. A maioria dos estudantes experimentou desenvolvimento em uma produção criativa digital como muito positiva, positiva ou ligeiramente positiva, que foi essa mediana de 6. 88% dos estudantes indicaram que essa avaliação ela acabou desafiando suas próprias percepções de relatório financeiro, enquanto a maioria dos estudantes indicou que gostaria de experimentar uma avaliação semelhante a essa. Na análise qualitativa, forneceu insights mais profundos e uma compreensão mais rica dos resultados quantitativos iniciais e confirmou a positividade geral dos alunos. E aqui tem algumas transcrição, né, dessa parte da entrevista. E eu achei bastante interessante essa fala desse aluno, desse acadêmico, que ele diz o seguinte: uma vez que relatórios financeiros geralmente são apenas números pretos e brancos, que nem sempre significam algo para os usuários, isso me desafiou a ver o relatório financeiro do ponto de vista dos usuários e pensar sobre o que eles querem ver e o que eles não podem não entender. Então, esse acadêmico ele entendeu bem a proposta do que seria essa criatividade digital, até porque ele, diante de um documento, de um relatório, não teve o maior interesse, no menor interesse de ler. Então, basicamente, é isso que acontece. Os interessados por esse demonstrativo, a maioria não são contadores. Então, para eles entenderem, ainda vai ter que ter alguém auxiliando. Então, uma forma é utilizar criatividade digital como uma forma mais didática e mais tecnológica de transparecer essas informações. E outro também tópico que eu achei bem interessante foi sobre a pessoa dizer que é essencial pensar de forma criativa em um mundo de negócio em constante mudança e apresentar ideias criativas e soluções eficazes para esses problemas. Então, esses acadêmicos, eles tiveram um prazo de 30 dias para realizar esse projeto, né, essas ideias criativas digitais desses relatórios da Coca-Cola. O ambiente de trabalho do século XXI ele acaba exigindo que os profissionais contábeis sejam criativos em seus papéis, como pensadores críticos e solucionadores de problemas em um ambiente cada vez mais digital. Então, a partir da análise das saídas das equipes estudantis, das percepções dos alunos sobre a avaliação atendeu ao objetivo de expor os alunos contábeis ao domínio da criatividade digital e propor uma oportunidade de desenvolver sua competência. Como nos dados relatados, né, não foram todos, praticamente a metade conseguiu atingir essa meta de projetos mais bem elevados, e dentro do próprio artigo, na parte da conclusão, ele cita, né, ele coloca o link de 3 sites que é referente a essa questão, né, da criatividade digital. E aí tem inspiração, tem recursos, são sites bem interessantes para quem tem interesse.
e desejo a todos um Feliz Natal, boas férias e bye bye. Até a próxima.